Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Nós estamos aqui em Ciências, no 7º ano. Eu sou a professora Márcia Maciel e vamos ver o que vai ter na aula de hoje? Na aula de hoje, a aula 23 de Ciências, nós temos como título Dinossauro Aditivado. O objeto de conhecimento é História dos combustíveis fósseis e das máquinas térmicas, uso das tecnologias, combustíveis fósseis, máquinas e equipamentos que utilizam combustíveis fósseis, produções de gases de queima dos combustíveis fósseis, revolução industrial e a evolução das máquinas térmicas e comparações de equipamentos, produtos construídos pelos avanços tecnológicos. Então, essa é a nossa aula de hoje do Contraturno Digital. Vamos começar falando sobre as máquinas térmicas. As máquinas térmicas são máquinas capazes de converter a energia térmica em energia mecânica e são muito utilizadas em automóveis, meios de transporte e nas fábricas. O primeiro dispositivo que foi utilizado com esse mesmo princípio foi a máquina de Henry em um século depois de Cristo. E em 1698, Thomas Savery criou a primeira com utilidade prática que era usada para retirar a água das minas. Posteriormente, por volta de 1712, Savery foi aperfeiçoada por Thomas Newcomen e passou a ser utilizada também para elevar cargas pesadas. No entanto, as máquinas térmicas obtiveram destaque de fato no século XVIII com James Watt, em 1763, que criou uma máquina que possuía maior eficiência do que as outras que eram conhecidas até então. E aí elas passaram a ser utilizadas na indústria e em larga escala, que foi uma grande contribuição para a Revolução Industrial. Aqui a gente consegue observar a máquina de Henry, então a gente consegue observar ali a energia térmica sendo convertida em energia mecânica com a emissão de gases. Conseguimos observar também o mesmo princípio na máquina de Thomas Savery, que foi feita em 1698. E em 1712, a máquina de Thomas Newcomen, que está ali sendo utilizada para carregar cargas. E, finalmente, a gente consegue observar a máquina de James Watt, que tinha como mesmo princípio converter a energia térmica em energia mecânica. Partindo do mesmo princípio, nós tivemos a criação das locomotivas em 1804, que passaram a ser utilizadas para a locomoção. A locomotiva a vapor ela foi construída por Richard Trevithick, e era capaz de transportar 450 pessoas a uma velocidade de 24 km por hora. Velocidade bem menor do que a gente está acostumado atualmente, né? E aí, depois da locomotiva, vieram os carros. O primeiro produzido foi em 1885 pelo engenheiro alemão Karl Benz e possuía um motor a gasolina, que funciona similar aos motores de hoje em dia. As máquinas térmicas elas são encontradas em vários ambientes no nosso dia a dia. E são utilizadas aí em diversas tecnologias, como a gente vê aqui nas usinas de fábricas. Além disso, a gente consegue encontrar em motores de combustão interna, movidos a gasolina, álcool, diesel e querosene. Máquinas movidas a vapor, como as locomotivas, máquinas de tecer. Além disso, a gente consegue encontrar também essas máquinas térmicas nas usinas termoelétricas, que vão gerar energia elétrica enviada para nossas casas. Refrigeradores e ar-condicionado, máquinas térmicas invertidas, além de refrigeradores ou bombas de calor. Os combustíveis fósseis são utilizados como matéria-prima para a produção de energia. São recursos naturais não renováveis, originados de restos orgânicos acumulados na crosta terrestre ao longo de milhões de anos. Esses combustíveis recebem o nome de fósseis porque se originaram a partir de restos de animais e plantas que viveram em épocas remotas. Esses restos orgânicos foram se depositando ao longo de milhares de anos em camadas muito profundas da crosta terrestre e transformados pela ação da temperatura e da pressão. Aqui a gente consegue observar uma base de extração do petróleo. As bases de extração do petróleo podem ser encontradas em terra e em mar. E aí são colocadas sondas que vão buscar esse petróleo que estão em camadas bem profundas da crosta terrestre. Então, vão ser retirados ali o petróleo da natureza para a fabricação dos combustíveis fósseis.
Atualmente, os gases produzidos na queima dos combustíveis fósseis são apontados como responsáveis pelo efeito estufa e pelo aquecimento global. Os combustíveis fósseis eles são recursos não renováveis, o que significa que eles não são encontrados de forma ilimitada. Assim, uma vez esgotados, seus estoques não podem ser repostos. A energia no mundo atual é, na sua maioria, produzida a partir da queima dos combustíveis fósseis. E isso começou a partir da Revolução Industrial, quando a lenha, até então a principal fonte energética, passou a ser substituída pelo carvão. Portanto, o uso do carvão nas máquinas a vapor foi primordial para o desenvolvimento industrial da humanidade. Só que, a partir da segunda metade do século XX, com os combustíveis derivados do petróleo e desenvolvimento de motores à explosão, o carvão perdeu seu lugar, sendo ainda muito usado para a geração de eletricidade nas usinas termoelétricas. Os combustíveis fósseis eles têm um papel importante na sociedade, tal qual conhecemos hoje, pois ele representa cerca de 75% da demanda energética mundial, sendo usados em veículos, indústrias e residências. O termo fóssil ele é dado aos restos ou vestígios de plantas ou animais que se encontram nas camadas terrestres anteriores ao atual período geológico. E os combustíveis fósseis eles se originaram exatamente por meio da decomposição lenta dos seres vivos animais e vegetais ao longo de milhares ou milhões de anos. Esses restos de matéria orgânica foram sendo soterrados nas camadas mais profundas da crosta terrestre, preservando o oxigênio, e ocorreu a sua decomposição por serem submetidos à ação de bactérias, pressão e calor. O aquecimento global se dá pela queima dos combustíveis fósseis, pelos gases poluentes, tais como o dióxido de carbono, como é considerado por muitos o principal causador do aquecimento global. E o monóxido de carbono, que é tóxico e venenoso, que é um material particulado como a fuligem, e outros gases oriundos da presença de impurezas, como os óxidos de enxofre e de nitrogênio, que causam as chuvas ácidas. Além disso, outro ponto negativo dos combustíveis fósseis é que eles não são renováveis, ou seja, um dia suas reservas terão um fim. A Revolução Industrial teve início pioneiro na Inglaterra no século XVIII e causou grandes transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção das mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, ela foi responsável pelas transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. A Revolução Industrial foi atribuída aos ingleses pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt em 1765. O historiador Eric Hobsbawm, inclusive, acredita que a Revolução Industrial só foi iniciada de fato na década de 1780. A partir da Revolução Industrial, nós tivemos vários avanços tecnológicos. E aí aqui a gente vai observar as 10 tecnologias que mudaram a década a partir dos anos 2000. Em 2000, a gente viu a explosão do Google, que é uma ferramenta de busca que vai em vários sites de assuntos diversos. Em 2001, os primeiros iPods, que são aparelhos que têm arquivos de música. E em 2001 ainda, a gente teve ali a difusão da banda larga que levou a internet para vários ambientes. Em 2004, nós tivemos a criação do Wi-Fi. Em 2005, tivemos ainda a criação dos pendrives, que é uma memória rápida e compacta. Em 2007, a gente teve lá a popularização das telas de LCD e a criação dos smartphones. E em 2009, a gente teve lá a popularização do GPS. Então, a gente encontra o GPS aí em vários aparelhos, celulares, aparelhos pequenos, em carros. Então, o GPS foi muito popularizado a partir dessa época de 2009. E agora que a gente viu tudo isso, um pouco sobre tecnologia, um pouco sobre combustíveis fósseis, vamos ao nosso Aplicando. No Aplicando de hoje, nós vamos ver uma questão do Brasil Escola. O desenvolvimento das atividades produtivas, resultado da dinâmica do capitalismo, tem ditado a intensidade e o volume de material jogado na atmosfera. Embora seja uma realidade que as atividades econômicas, por meio das empresas e pessoas, sejam as maiores responsáveis pela poluição do ar,
há ações coletivas que podem ser tomadas por qualquer cidadão no intuito de minimizar esses efeitos. Assinale a seguir uma ação coletiva que pode ser tomada para combater a poluição do ar. Letra A. Estabelecer critérios rigorosos quanto às normas de emissão de gases. B. Utilizar meios alternativos de transporte, como a bicicleta, para diminuir o número de veículos nas ruas. C. Estabelecer uma legislação clara para a emissão de poluentes e com punição severa aos poluidores. Ou D. Monitorar periodicamente as fontes poluidoras. Então, a resposta correta para essa nossa questão é a letra B. Utilizar meios alternativos de transporte, como a bicicleta, para diminuir o número de veículos nas ruas. Isso porque uma ação pode ser realizada por qualquer cidadão que optar por meios de transporte que não utilizem os combustíveis fósseis. A bicicleta ela tem sido apontada em todo o mundo como uma alternativa para esse fim. Então, gente, depois do nosso aplicando, vamos às nossas considerações finais. Na aula de hoje, a gente observou como os avanços tecnológicos influenciam na humanidade. Então, isso acontece desde a construção das máquinas térmicas, lá no século I depois de Cristo. Então, as máquinas térmicas elas são capazes de converter a energia térmica em energia mecânica. Então, elas foram sendo desenvolvidas, aperfeiçoadas, até nós chegarmos na Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial aconteceu o nascimento da indústria e causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção das mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. A Revolução Industrial ela foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e atribuiu-se a esse pioneirismo aos ingleses pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, e aí foi construída por Thomas Newcomen em 1698 e aperfeiçoada por James Watt em 1765. Tá? E aí, essas máquinas todas utilizam combustíveis fósseis para funcionar. E os combustíveis fósseis eles são matéria-prima da produção da energia. Então, são recursos naturais que não são renováveis, originados de células orgânicas, restos orgânicos acumulados na crosta terrestre ao longo dos milhões de anos. E aí, atualmente, a queima desses combustíveis fósseis eles são apontados como responsáveis pelo efeito estufa e pelo aquecimento global, tá? E aí, por conta da Revolução Industrial, também teve o aumento populacional, por isso tivemos mais poluição atmosférica. Então, a combustão e a queima de todos esses combustíveis utilizados nas fábricas gera gases poluentes, tais como o dióxido de carbono, que é considerado por muitos como o principal causador do aquecimento global, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo as nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Até mais!